Hoje é um grande tema que é o fazer acontecer. Este fazer acontecer tem muito a ver com a realização de sonhos, com fazeres aquilo que tu achas que te vai trazer felicidade. Vê-se muito estas parangonas do desenvolvimento pessoal que dizem que temos que lutar, temos que conquistar, temos que superar, temos que fazer as coisas acontecer porque ninguém faz por nós. E realmente também eu, há uns anos atrás, lembro-me de ensinar isto aos meus alunos, de eu própria achar que tinha que fazer para acontecer. E é uma perspectiva válida. Então é isto que eu quero começar logo aqui a dizer. É uma perspectiva válida como outra qualquer. E como nós temos esta parangona, esta ideia de que temos que fazer para acontecer na nossa sociedade, na verdade, tudo na nossa sociedade está assente nesta crença de que temos que fazer acontecer. De que se não fizermos, não acontece. Que temos que estar focados nos resultados, porque se não tivermos, não acontece. E é uma perspectiva que eu entendo perfeitamente. Até ao dia em que eu aprendi que ter que fazer para acontecer era uma crença limitadora. Mas, antes disto, o que eu vos quero pedir é, isto é um tema que mexe muito com a nossa mente, porque a maioria das pessoas está convicta de que tem que fazer para acontecer, que há coisas que são tão básicas e que as pessoas não estão habituadas a ver alternativas a essas situações que são básicas, são essenciais da vida, o conforto, a comida, a água, o dinheiro, tudo isto. Na mente das pessoas isto é tudo tão básico, tudo tão essencial, que as pessoas acreditam mesmo que têm que fazer para acontecer. E eu compreendo, mais uma vez vos digo, compreendo isso perfeitamente. Então aquilo que te vou sugerir aqui hoje é que esvazies a tua mente. Procura estar de mente totalmente vazia, como se fosses uma criança que ainda não acumulou lá ideias, nem conceitos, nem razões, nem coisas destas. E ouve só esta perspectiva, ouve este entendimento que tem libertado tanta gente. Esta nova perspectiva que te trago aqui hoje, se te permitires, pode-te libertar, pode fazer com que tu deixes de sofrer, se não na íntegra, praticamente na íntegra. A questão é que muitas vezes quando nós temos acesso a este entendimento, a nossa mente está tão habituada a achar que esta convicção de ter que fazer é verdadeira, que não há outras alternativas, não existem outras alternativas, que a mente rejeita esta ideia, cria resistência. Então, aquilo que tem coragem de facto é abrir o teu coração. E muito sinceramente, se tu sentes dentro de ti que não estás disposto em momento algum a abrir o teu coração, a estar de mente vazia, então não vale a pena, porque vais estar aqui a perder tempo, vais estar aqui a ficar irritado, vais estar aqui a ficar confuso. Este live é especificamente para quem está aberto a colocar esta possibilidade para ser investigado, para ser averiguado, independentemente do que tu acredites, independentemente das tuas crenças, ok? Então vamos lá, tendo dito isto, acontecer significa que vem lá do latim o significado de contingência. A própria palavra acontecer
tem a ver com o imprevisto, tem a ver com o acaso. E por outro lado, quer dizer que é algo para atingir, para fazer chegar, para controlar. Então, isto quer dizer que, por um lado, acontecer ou fazer acontecer está baseado na teoria ou vai contra a questão de que não há acasos, de que tudo são sincronicidades. Porque se eu estou a fazer acontecer, então há coisas, o que estamos a dizer, quando eu estou a fazer algo acontecer, quando me estou a esforçar para que algo aconteça, isto quer dizer que eu não estou a acreditar que aquilo vai acontecer se eu não fizer nada. Não é? Então eu estou a dizer que eu não acredito que se eu não fizer nada, que aconteça lá a sincronicidade. Mas nós sabemos que a sincronicidade acontece. Isto é, sincronicidades são coisas que acontecem e que não está no nosso controle. Elas simplesmente acontecem. É como se fosse a vida lá a comandar os acontecimentos e as coisas acontecem. É a vida a acontecer. Então nós não temos qualquer controle nas sincronicidades da vida. E isto é ponto assente, porque se nós achamos que temos algum controle na vida, então isto é colocado em causa. Mas nós não podemos, por um lado, dizer que não há acasos, que é o que nós estamos sempre a dizer no desenvolvimento pessoal, que não há nada que seja um acaso, que são tudo sincronicidades, e ao mesmo tempo estamos a dizer que temos que fazer acontecer. É totalmente incongruente. Só tens que te permitir averiguar. Porque se eu estou a fazer acontecer, quer dizer que eu acredito em acasos. Quer dizer que eu acredito que há coisas que eu consigo controlar. Quer dizer que eu acredito na lei da causa e do efeito. E já vamos averiguar aqui mais profundamente o que é isto da lei da causa e efeito. Por outro lado, o fazer acontecer quer dizer que a pessoa está insatisfeita, que tem algo que precisa de fazer, neste caso que nós sabemos, para sermos felizes, para estar bem. Muitas pessoas dizem, não, mas eu só estou a fazer acontecer para ter dinheiro para pagar as minhas contas. Sim, mas nós queremos ter dinheiro para ser felizes. Nós queremos pagar as nossas contas para sermos felizes. Nós queremos ter uma casa e um teto para sermos felizes. Para estar confortáveis para sermos felizes. Então vai dar sempre aqui. O querer fazer acontecer, o que a minha mente diz é, se eu quero fazer acontecer, então é porque não está a acontecer. Isto é lógico, ok? Se não está a acontecer, quer dizer que eu estou a vibrar em escassez. Eu não estou na tal minha melhor versão. E se eu me estou a esforçar, se eu estou logo à partida a começar aqui num ponto negativo, eu estou numa perspectiva negativista. Não tenho que ter. Preciso de ter. Não estou a fazer isto, preciso de ter. Eu estou a vibrar em escassez, se estiver a pensar assim. E mais uma vez, isto vai contra as sincronicidades da vida. Porque se tu dizes que tudo são sincronicidades da vida, então quer dizer que a vida não está a ser síncrona contigo. Mas se tudo são sincronicidades da vida, se não há acasos, então há aqui novamente outra incongruência. Mas este mesmo fazer acontecer já nos revela esforço. Eu tenho que fazer acontecer porque eu tenho que sair desta escassez. Eu tenho que ter aquilo que me falta. Eu tenho necessidades que não tenho. É vibrar em escassez. A vida está a acontecer. Eu acho que não tenho determinadas coisas para me fazer feliz. Eu acho que tenho que lutar para ser feliz. Eu acho que tenho que lutar para ser suficiente. Eu acho que tenho que lutar para merecer. Então eu estou em resistência. A luta é sempre resistência.
Mesmo que seja uma luta por uma boa causa, como se costuma dizer, para te superares, para te tornares a tua melhor versão, é uma resistência à luta, é ir contra algo. Se é ir contra algo, é resistência. Então, não só nos revela este fazer acontecer que há uma insatisfação, que eu não estou a aceitar o agora, eu estou a querer algo diferente do que está presente, eu estou a querer viver algo lá no futuro. E por outro lado, estou em resistência ao que está agora, não estou em aceitação, e por outro lado estou a vibrar em escassez, estou insatisfeito. E tanto a resistência como vibrar em escassez, como tu sabes, é sofrimento. Ah, Marta, mas eu não estou a sofrer. É o que muitas vezes as pessoas me dizem. Chama-lhe desconforto, chama-lhe mal-estar, chama-lhe ansiedade, porque nós queremos fazer acontecer e estarmos focados no futuro, vai gerar medo. Medo de quê? Medo que não aconteça, medo de não conseguir, medo de falhar, medo de não fazer acontecer, medo de fracassar, medo de não ser suficiente e de não ter as capacidades suficientes para fazer aquilo acontecer. E medo do que os outros vão pensar. Então, logo aqui vai estar o sofrimento, a ansiedade, o stress, o cansaço, a falta de energia e por aí vai. E nós podemos ir agora mais fundo nesta análise do fazer acontecer. Porque é que as pessoas querem fazer acontecer? Porque na infância, quando copiamos, quando observamos em crianças o comportamento dos nossos educadores, das pessoas que nos rodeiam, toda a gente faz para acontecer. Toda a gente tem que trabalhar, toda a gente tem que ter dinheiro, toda a gente tem que manter uma casa limpa, toda a gente tem que contribuir para a casa, toda a gente tem que ter comida, toda a gente tem que ter um carro, toda a gente tem que ter isto, aquilo, ser, toda a gente tem que ajudar as outras pessoas e por aí vai. Toda a gente tem que ser suficiente, toda a gente tem que ser forte, toda a gente tem que merecer, fazer para merecer, cá está, fazer acontecer. Toda a gente tem que conquistar a sua liberdade. E é isto que nós aprendemos na infância. O que quer dizer que este fazer acontecer não é mais do que o conjunto de representações mentais que tens na tua mente desde pequenino e que é reforçado pela sociedade ao longo da tua vida. Então vamos abordar aqui esta questão hoje de duas perspectivas. Como se houvessem aqui duas perspectivas. Uma é uma análise materialista, ou seja, materialista energética do ser humano, digamos assim. E relembrando aqui que, ao contrário do que as pessoas dizem, a matéria é energia. Energia é matéria. As pessoas dizem tudo é energia, tudo é matéria. Mas isso não é verdade. Tudo é consciência. Tudo é esta inteligência divina. Tudo é espírito. E no espírito, nesta inteligência divina, nesta consciência, é que surge a matéria, eventualmente. Ok? E isto também dá muitas nós nas cabeças de muita gente, porque nós no desenvolvimento espiritual habituámos a separar a energia da matéria, esquecendo que energia, luz, não é mais do que um conjunto de átomos, logo é matéria. Estamos a fazer aqui uma reflexão sobre esta abordagem, matéria, energia, ou seja, da perspectiva da mente, da perspectiva do ser humano, mente e corpo. Continua a ser matéria. O corpo é matéria, a mente é matéria. É uma matéria subtil, a mente sim, é, mas não deixa de ser matéria. E desta perspectiva do ser humano, aqui há esta urgência, esta necessidade de fazer acontecer, de estar sempre a fazer alguma coisa,
Mais uma vez, te relembro, porque é o que nos ensinam. Nós vivemos uma vida inteira, se não acordarmos entretanto, a achar que e a ver as coisas desta perspectiva do ser humano. Que nós já falámos em lives anteriores, que ver da perspectiva da mente, do ser humano, do ego, é limitante. É limitante porque está limitado àquilo que aprendemos na infância. A mente faz triagens, o ego não consegue ver o todo. Então, vai ser sempre uma perspectiva limitada. E é exatamente porque quando alguém está identificado com a mente, com estas limitações, com o ego, quando tu sentes que estás limitado só com determinadas capacidades, com obstáculos, com problemas, aí tu acreditas que tens que fazer acontecer. E relembrando aqui que o ego é um falso eu que se sente insuficiente, porque é limitado, é vulnerável, sente-se frágil, vê o mundo como perigoso, não é? É a sua programação, e a grande ferramenta do ego é tentar negociar com a vida. Isto é tentar controlar a vida. Como? Tomando o mérito. O mérito do quê? De tudo. O ego alimenta-se da vida que tu és. O ego alimenta-se da tua energia. O ego, o que faz é, para ele existir, para sobreviver, ele diz que tem coisas, tem sentimentos, tem pensamentos, tem imaginações, tem memórias, tem um carro, tem um filho, tem pais, tem tudo, tem uma casa. Porque é isto que reforça o ego. E para que é que o ego faz isto? Para que é que ele está programado para fazer isto? Para ser suficiente, para tentar ser suficiente, para tentar superar as suas limitações. Mas o ego é a própria limitação, porque o ego é o próprio conjunto de conceitos que estão lá organizadinhos de uma forma muito inteligente que gera as explicações e justificações que nos mantêm hipnotizados pelo próprio ego. Então, se o ego se sente insuficiente, se o ego diz que tu és insuficiente, lá com as suas vozinhas, os tiques e os tecs, e o ego número 1, o 2, o 3, o 2000 e o que for, e se as vozinhas mentais dizem que tu tens que fazer para acontecer, né? Então é isso que tu vais fazer. Mas a questão é que ninguém consegue controlar a vida. Não há nada que tu consigas controlar. E eu sei que podes estar a pensar, mas há coisas que eu consigo controlar. E já vamos ver aqui que nós temos a sensação que conseguimos controlar. Mas na verdade não conseguimos controlar nada. E lembra-te, eu quando estou a falar aqui em controlar, estou a falar em fazer acontecer. Então, desta perspectiva ainda do ser humano, isto faz-me lembrar uma anedota, é uma piadola, uma piada cósmica, em que o cientista um dia encontra Deus. E começam a conversa, quando o cientista se vira para Deus e diz: pronto, Deus, eu agora já não preciso de ti, porque eu já sei criar vida. E Deus diz-lhe: é? Então como é que tu crias vida? E o cientista começou a dizer: bom, eu agarro num punhado de terra e Deus diz-lhe: espera lá, para tudo. Onde é que arranjaste esse punhado de terra? Isto é, o cientista é o ser humano, é a mente humana, está convencida que consegue, neste caso, criar vida, que consegue controlar a vida. Isto não se aplica só em criar vida, aplica-se em todas as áreas da tua vida.
É um controle. O que o cientista está a dizer é: eu consigo controlar a vida. Mas e o que Deus lhe pergunta é: sim, mas onde é que tu vais buscar os recursos para criar essa vida? Na verdade, o que Deus lhe está a dizer é: sou eu que crio esses recursos, sou eu que te coloco esses recursos à frente para tu criares a vida. É isso que tem aqui esta piadola cósmica. E o que te acontece no teu dia a dia é exatamente o mesmo. Tu dizes: eu consigo arranjar um emprego se trabalhar, fazer acontecer. Eu consigo ter dinheiro se tiver um trabalho, fazer acontecer. Eu consigo viajar se tiver dinheiro, fazer acontecer. Eu consigo ter um filho se tiver relações sexuais ou se fizer inseminação artificial, fazer acontecer. E por aqui vai todos os exemplos da tua vida no dia a dia. Eu posso arranjar um companheiro, boa pessoa e tal, não sei o quê, com estas características, o homem ideal ou não ideal, ou assim, fazer acontecer, se eu procurar não sei onde. Eu posso mudar o meu pensamento, se fizer acontecer. Eu posso encontrar paz, se fizer acontecer. Eu posso encontrar amor, se fizer acontecer, e por aí vai. Mas aplicando aqui a nossa piadola cósmica, onde é que tu arranjas os recursos para fazer acontecer? Esta é a grande questão. É porque as pessoas dão-me como garantido que são elas que controlam a própria mente, que são elas que controlam os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as imaginações e a sua própria história de vida. Mas as coisas acontecem independentemente de ti. Isto é o ego que te diz: eu é que controlo, eu é que faço aparecer o pensamento na minha mente, quando não é verdade. O pensamento surge-te, tu não o consegues criar, mesmo que tentes. Mas Marta, eu agora estou aqui a dizer: olha, agora vou criar um pensamento na minha mente. Está bem, mas quem é que colocou aí esse pensamento agora? De onde surge esse pensamento? A energia vem lá do cérebro, das sinapses. Ok, vamos até averiguar por aí. Em última instância, vem do cérebro, vem das sinapses. Qual é a matéria-prima das sinapses? Do cérebro. A energia, são vibrações. Sim, de onde vem essa vibração? Mesmo que tu conseguisses controlar estas sinapses que não controlas, porque controlas tanto as sinapses como controlas a tua respiração. E mesmo assim, quando controlas a respiração, é porque já tens muita prática e andaste a praticar muito pranayama, e mesmo assim é temporário. É como eu costumo dizer: se te dessem o comando do teu corpo, só da respiração, para as tuas mãos, tu morrias nem em segundos, muito menos. E há N exemplos de que tu não controlas absolutamente nada na vida. É impossível tu controlares, tu não controlas o pensamento é o que faz surgir o sentimento. Se tu não controlas o pensamento, também não controlas o sentimento. O que tu podes aprender a fazer é ignorar o pensamento. Mas isto não é fazer acontecer, é ignorar. Ignorar não é fazer acontecer. Ignorar é estar. É o nosso estado natural. Estar em observação. Então, já vimos que não conseguimos controlar os pensamentos, já vimos que não conseguimos controlar os sentimentos, já vimos que não, o que quer dizer que também não conseguimos controlar a imaginação. Ela aparece na mente. Quando te aparece um pensamento a dizer: e se eu não consigo isto? É o medo que vai acontecer, é uma imaginação. Não foste tu que criaste esse medo. Tu querias era que esse medo nem aparecesse sequer. Então tu não consegues controlar as emoções. Portanto, tu não podes fazer acontecer
a emoção, a imaginação. E na tua vida tens provas mais que suficientes que a tua vida foi um conjunto de sincronicidades e que não foste tu que fizeste acontecer. A vida acontece porque tem que acontecer, quando tem que acontecer, na hora certa, no momento certo. E muitas pessoas aqui argumentam que, mas eu, por exemplo, quando decidi ter um filho, tive lá o filho. Boa. Então agora eu vou partilhar aqui uma coisa contigo. Digam-me aí, estão a ver bem a imagem? Para quem já viu os Simpsons, sabe que a bebê se chama Maggie e a mãe chama-se Marge. E o que é que esta imagem nos quer dizer? Quer dizer que tu és como a Maggie. Tu achas que estás a controlar o volante, o rumo da tua vida. Mas, na verdade, quem está a conduzir a tua vida é a mãe. Este volante é falso. Este volante não és tu que o conduz. É a inteligência divina. É Deus, é consciência, é aquilo que queres chamar, é a vida. E o que as pessoas estão convencidas é que têm o poder sobre o volante. Mas não têm, porque se houvesse alguma decisão, estava a ser feita pela mãe. Mas nós somos a Maggie. Ou nós achamos que somos a Maggie. Quando estamos identificados com o ego, a Maggie representa o ego. Representa a mente. E acha que está sob o controle e não tem controle absolutamente nenhum. Porque o que acontece, na verdade, é se nós virarmos o volante para a direita e se o nosso destino, ou seja, se a vida acontecer, se o fluxo da vida for realmente ir para a direita, então eu vou me sentir feliz porque eu acho que estou a comandar e estou a ir para a direita e estou a fazer a vida acontecer para a direita. Eu fico toda feliz, ficamos todos felizes porque eu vir para a direita e realmente, consegui. E o ego o que faz aqui é toma o mérito de ter conseguido fazer acontecer, fazer com que a vida vá para a direita. Eu quero ir para a direita e eu vou para a direita. Mas o que acontece a maioria das vezes, quanto mais a pessoa estiver identificada com o ego, o que acontece é exatamente o oposto. Eu viro o volante para a direita e a vida não me acontece para a direita. E o que é que as pessoas sentem? Frustrado, insuficiente, sente-se incapaz, incompetente, falhou, errou, o que é que os outros vão dizer? Eu virei aqui, estou-me a esforçar tanto de ir para a direita e isto não vai. Não vai porquê? Porque a vida tem outros desígnios para ti, tem outro destino para ti. E que destino é esse? É o que é melhor para ti. É o que te está destinado. E esta é a grande questão. Este é o grande erro na humanidade. Lembrem-se sempre desta situação dos Simpsons, da Maggie e da Marge. Marge representa a vida. Marge representa o destino para aquele ser humano. Atenção, nós estamos só a falar da perspectiva do ser humano. A Marge representa quem está a conduzir a vida do ser humano. E a Maggie é o ego, é a mente, que acha que tem controle sobre a vida, mas não tem absolutamente nenhum. Quando nós entendemos isto é um ponto de viragem tremendo na vida. Porque isto significa que o sofrimento, ou praticamente todo o sofrimento, desaparece. Porquê? Porque quando nós sentimos isto, sabemos isto, é como que há uma entrega, tal entrega que se fala na espiritualidade. Nós entregamos-nos a este todo, a esta inteligência divina.
deixamos de dar ouvidos e ao início há a resistência do ego a dizer isto não é verdade, isto não é assim, não sei o quê, olha, eu consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, mas tu lembras, aqui é uma questão de nós percebermos isto mesmo, sentir isto no nosso coração, porque nós somos este eu superior, nós somos o espírito, nós somos este amor que é quem toma as decisões e é o próprio destino deste ser humano. É um alívio não ter que tomar decisões, não ter que fazer acontecer, estar em resistência, a lutar, a lutar, a lutar e a gastar uma energia tremenda e cansados. Vidas e vidas e vidas a lutar para fazer acontecer, para criar vida, para tirar vida, para decidir se vou para a esquerda ou para a direita, para decidir se aceito este emprego ou não, para decidir se vou à procura de um emprego ou não, para decidir como é que vou pagar as minhas contas, para decidir tudo. Quando o nosso destino está a acontecer no aqui e agora. Porquê que as pessoas dizem para viver o aqui e agora? Porque no aqui e agora não há fazer acontecer. Já está aqui a acontecer. Eu não tenho que fazer nada. A vida é sábia, faz por mim. É esta inteligência divina, esta teimosia, né, que parece que está aqui na mente, de que eu tenho controle, eu é que sei, eu é que consigo. E depois, por outro lado, estamos-nos sempre a queixar que não conseguimos, não estamos a conseguir, não me sinto suficiente, acho que não mereço, não me dou valor. E é isto, é exatamente por isto. É porque estamos ao sabor do ego. É porque estamos identificados com este ego que toma o mérito do todo. O ego que é uma simples ferramenta limitada. É uma coisa tão pequenina, tão insignificante. E as pessoas vivem as suas vidas identificadas com o ego. É como se o ego fosse um carro. Está há imensas metáforas aqui, amores. É como se o ego fosse lá um carro. E um carro que é alimentado pelo combustível, que alguém tem que lá pôr combustível, que alguém tem que lá pôr todas as peças do próprio carro, que alguém tem que acelerar, desacelerar, travar, pôr mudanças ou não, se for automático. Mas alguém construiu aquele carro. Alguém está a fazer aquele carro mexer. Só que aqui o ego é como se fosse o carro a achar que tem vida própria. E que é ele que controla lá a quantidade de gasolina que se põe lá. E é ele que acha que está a pôr a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e sabe-se lá mais o quê. É ele que sabe quando é que vai travar, se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Mas não, é a inteligência divina, é o eu superior, como diz aqui a Olinda, é consciência, é o todo, é espírito. Porque a nossa essência é espírito. Não há nada que aconteça na ausência de essência. Tudo é esta essência. Espírito, amor. E as pessoas dizem, mas eu sou o espírito, estou aqui a ter uma experiência terrena, né? Como se costuma dizer. Sim, mas este espírito é inabalável. Este espírito é a vida a acontecer. Não está separado do corpo. Não está separado. Não há separação. É só o espírito a acontecer. O ego toma o mérito deste espírito, deste todo, deste infinito, deste ilimitado, deste imortal. E quando nós estamos identificados com o ego, estamos a achar que somos o ego. Se estamos a achar que somos o ego, não conseguimos ver este espírito. Não nos reconhecemos com o espírito, porque achamos que somos o ego, que somos a limitação, que somos as atividades mentais super limitadas, baseadas em crenças limitantes. É uma pescadinha aqui. É um ciclo vicioso, não é? Da mente tem lá crenças, a mente é só o conjunto de crenças limitantes que o ego vai buscar para gerar pensamentos, o pensamento gera o sentimento que reforçam as crenças limitantes. E nós andamos aqui
a achar que temos controle, a sentir-nos, por um lado, ironicamente, a tal piada cósmica, a sentir-nos, por um lado, altamente incapacitados, vulneráveis e frágeis, a esgatanhar-nos todos para não morrer, para sobreviver, mas, por outro lado, acharmos que somos os maiores e os superiores e que sabemos fazer tudo e que controlamos tudo. Não há controle. Só há as sincronicidades da vida, só há esta inteligência divina. E quando nós estamos alinhados com o destino que esta inteligência da vida tem para o ser humano, dá a sensação de controle. Mas não há, nós estamos só alinhados. É como dizia Agostinho da Silva. Livre-arbítrio é voluntariamente cumprirmos o nosso fado, ou seja, o nosso destino. Voluntariamente eu deixo-me levar pela vida. Não é conformismo. Aceitação é só aceitar a vida como ela é. A vida traz-me este recurso. Eu aproveito, é porque é para aproveitar. Ele está aqui à minha frente e eu o uso. E a vida nunca traz só um recurso. A vida traz a possibilidade de ter um emprego, para ter dinheiro, e com esse dinheiro eu pagar as minhas contas. Por exemplo. Mas o que as pessoas acham é que têm que controlar. Eu é que tenho que ir à procura do emprego. Se o emprego te aparece, é porque é para ser aquele emprego, não é pelo fazer acontecer. Se eu tenho determinada quantidade de dinheiro, as pessoas dizem, foi do meu esforço, fui eu que fiz acontecer. Sim, mas quem é que te deu essa energia? De onde vem essa energia? De onde vêm todos esses pensamentos, inteligência e raciocínio lá para alguma coisa que acontece? De onde vem esse emprego? De onde vêm todos os recursos que nós utilizamos diariamente? O corpo. De onde vem o corpo e a mente, que são os maiores recursos e que as pessoas acham que faz acontecer? É o exemplo do carro. Ou achar que fazemos uma ação lá como a Maggie, a dar a volta ao volante. Eu acho que eu é que estou a virar o volante para a direita. Mas se eu for a ver, se eu largar as mãos do volante, o volante está aí sozinho. E é isso que as pessoas não se permitem a ver. Se eu deixar de fazer isto, o que é que acontece? Se eu não fizer isto, o que é que acontece? Se eu não tiver isto, o que é que acontece? Se eu não... As pessoas têm tanto medo, porque estão lá cegas pelo ego. Né? E o ego alimenta-se de medo. E mesmo que fosse pelo karma, mesmo que a verdade verdadeira fosse a lei do karma, o que ia acontecer e que nós aprendemos quando estudamos o karma, o que nos ensinam é que o karma é eu faço uma ação, essa é como se fosse a ação é lançada no universo e esta inteligência divina é que decide para onde é que vai esse resultado. A inteligência divina, imagina, é como se a inteligência divina, que é o todo, tem toda a informação, sabe tudo, omnipresente, omnipotente, omnisciente, e é essa inteligência divina, espírito, amor, é como se fosse a vida a acontecer e decide para onde é que esse resultado de ação que eu fiz tem que ir. E umas vezes vai para mim, vai para o fazedor, para aquele que fez a ação, e a grande maior parte das vezes não vai. E esta decisão, atenção, isto é concepção, porque não é isto, de facto, é a verdade suprema, digamos assim. Mas por concepção, como é que o espírito decide para onde é que vai uma consequência? Tendo em conta o todo, não o indivíduo. O que quer dizer que o resultado e as consequências das ações dos seres humanos, da mente humana, do ego,
vai para onde é preciso ir. O que é que estamos a falar do destino? Uma consequência, por concepção, uma consequência nunca é individual. É o todo. Uma consequência nunca pode ser individual, porque o ego é insignificante. O ego é minúsculo. O ego é limitado, é finito. A vida a acontecer é só a vida a acontecer numa infinitude, numa plenitude, que o ego não é. O ego tenta tomar o mérito desta vida a acontecer. Por isso é que, quando as pessoas dizem que têm um orgulho muito grande, nem se apercebem quando estão no orgulho, estão a dizer, eu é que consegui fazer isto acontecer. Pegando ali no caso dos Simpson, né, na Maggie e na Marge, o que nós vemos é como se fosse a Maggie a dizer, vês? Eu estou a conseguir virar o volante para a direita. Porque é esse o destino dela, eventualmente, naquela circunstância. Mas se o destino dela for ir para a esquerda, ela vai para a esquerda, quer ela queira, quer não. Porque a estão a levar. E quando a pessoa resiste, quando o ego está em resistência, cá está, quando o ego está a se esforçar para fazer acontecer diferente, vai doer que se farta de sofrimento. Se tu aprenderes a ouvir o teu coração, ou seja, a vida, ou seja, o espírito que tu és, ou seja, a tua intuição, se tu aprenderes a ignorar a mente, os pensamentos, e se escutares aquilo que tu és verdadeiramente, a tua essência, é uma escuta de algo do silêncio. Não há cá vozinha nenhuma. Esta inteligência, este eu verdadeiro que tu és, não tem voz. É silêncio. A voz, se tivesse voz, era silêncio. Então, quando tu aprendes a virar-te para dentro, para este eu, a escutar este eu, a libertar-te destes conceitos, a libertar-te da prisão mental, a libertar-te de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de memórias, de imaginações, tu estás alinhado com a mais perfeita ordem da vida, que na verdade essa ordem és tu. Então, se estás alinhado, a vida acontece, está só a acontecer. E aqui não há esforço, é uma aceitação pura. E mais uma vez, quando digo aceitação, não estou a falar em conformismo, em submissão. Não, o teu ego pode estar a dizer, não concordo. Mas tu sabes que é a vida que está a acontecer. Não podes lutar contra isso. É aceitar, porque se está a acontecer é porque está a trazer algo de útil. Já vamos aprofundar isso. Então, mais uma vez, vos trago aqui hoje uma metáfora que a mim me fez todo sentido e que me acompanha desde sempre. Que é a menina lá na canoa. Ou o menino. Não é? Está lá uma menina na canoa. A canoa está a ir pelo fluxo da água do rio. E tudo isto a acontecer é a vida, é esta inteligência divina, este eu superior, que está a acontecer. Aqui a questão é, a menina, se estiver lá identificada com o ego, e se achar que tem que ir contra a corrente da água, ela vai estar em resistência, vai estar a ouvir o seu ego, vai sofrer, vai estar em esforço. Tem que fazer acontecer, tem que ir para a margem, tem que ir na direção oposta, tem que ir não sei o quê. Mas a pessoa está ali, no aqui e agora, a tentar fazer acontecer no futuro e ou a desfazer lá no passado. Não é possível. É a mesma história aqui dos Simpsons, da Maggie e da Marge, na verdade.
se a menina se deixar ir e se ajudar até com o remo na direção em que vai, mas suavemente, gentilmente, não é? Então, a canoa que está a ir lá na aguinha está a levar a menina pela mais perfeita ordem, pelo fluxo da vida. E porquê é que as pessoas querem fazer acontecer? As pessoas querem fazer acontecer porque acham que não têm. Porque se sentem insuficientes. E porquê? Porque estão identificados com o ego. No exemplo aqui da menina da canoa, é porque ela aprendeu um dia algures, lá na infância, provavelmente, de que tem que ir para um rio maior. Com o pensamento, a pessoa compara rio maior, rio mais pequeno. E se a pessoa acreditar que se um rio maior lhe vai trazer felicidade, então a pessoa fica desalinhada com o seu destino, ou seja, com o fluxo da vida, com o fluxo da água. E vai tentar ir para outro rio maior, para um afluente. E mais, a menina lá na canoa começa a ver obstáculos. O ego começa a ver obstáculos. Não é? O ego, com a imaginação mental, cria lá uma situação em que ela vê uma rocha à frente, lá no leito do rio, vê uma rocha e a mente começa a mostrar-lhe imagens num futuro da canoa se espedaçar lá na rocha, de ir lá contra a rocha, parte-se tudo, a menina fica ferida, vai para o hospital, vai para não sei o quê, 30 por uma linha. Mas isto é uma imaginação mental, é isto que a mente faz com as pessoas. As pessoas acreditam e têm medo de uma coisa que não está a acontecer. Mas isto é só o ego a alimentar-se, por um lado, porque acha também que se tem que defender destes perigos que não são reais. Porque o que é que vai acontecer se a menina ficar na canoa e efetivamente aparecer lá uma rocha? A água leva a canoa para onde for. E quem é que te garante que se tu te estatelares lá na rocha, não é a melhor coisa que te pode acontecer? Quem te garante que a vida não te está a levar, quando te leva lá para uma rocha, para o paraíso? O paraíso é sempre onde tu estás, mas pronto, enfim. Mas te leva lá para um sítio que é o teu destino. É o melhor que pode acontecer a ti e quem está à tua volta. Basicamente é isto, amores. Não há aqui mais nada a acrescentar. É só isto. A vida é tão simples. Eu costumo brincar a dizer: nós não temos que fazer nada. Não temos que comprar nada, não temos que fazer nada. A vida já traz tudo feito. E mais, se nós não controlamos o nosso nascimento nem a nossa morte, se nós não fazemos acontecer o nascimento e a morte, seja o nosso ou de alguém, como é que nós alguma vez podemos controlar o que está entre o nascimento e a morte? Como? Como é que nós tiramos essa inferência, essa conclusão? Nós não conseguimos controlar o que é básico, que é o nascimento e a morte. Nem a criação do corpo, do instrumento que me permite experienciar esta dualidade. Como é que o ego pode ter esta petulância, estou a brincar, de achar que é ele que cria as coisas? Já está tudo criado. Só há um criador, se ele fosse criador. Se a consciência fosse criadora, só ela seria criadora. Só esta inteligência divina é que poderia ser criadora. Tudo é esta inteligência divina. E quando nós na espiritualidade dizemos entrega-te, confia, é isto. Porque a vida faz acontecer. E agora vamos aqui para um aspecto que a malta
se manda normalmente ao ar e diz: mas como assim? Eu tenho contas para pagar. Eu, se não aparecer a horas no emprego, despedem-me. Eu, se não isto e aquilo, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um telemóvel, eu tenho que... Mas isto são tudo crenças que nós podemos desconstruir uma a uma. E quero-te lembrar aqui desde o início que eu não estou a dizer para viver sem estas coisas. Não, estas coisas facilitam-nos muito a vida. Mas se vivermos apegados a achar que temos que fazer aquilo acontecer, que temos que ter aquilo, então nós nunca vamos ser felizes, porque a felicidade não está no que fazemos acontecer. A felicidade é o que somos. Então vamos ver aqui na prática. Quando as pessoas dizem que têm que fazer acontecer, realizar sonhos, vamos ver das coisas mais simples até às coisas que as pessoas estão mais apegadas. Então, uma pessoa diz, isto é o mais básico, é o que a maioria das pessoas diz. E aqui há dias estava uma colega a dizer-me: então, mas tu tens contas para pagar, tu tens que cuidar da tua saúde, tens que isto, tens que aquilo, tens que aquilo outro. E é isto que as pessoas não compreendem. Nós não temos que nada. A vida providencia tudo. Nem temos, nem conseguimos sequer. E agora vamos aqui então aos exemplos práticos. O que as pessoas estão convencidas é: eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, porque só com dinheiro é que eu consigo ter comida. Por exemplo, vamos agarrar na pirâmide de Maslow e vamos à base da pirâmide. Comida. Boa. Como é que a nossa sociedade está implementada? Tem que ter um trabalho para ter dinheiro. Um produto ou um serviço para fazer uma troca e para receber dinheiro de volta, para depois, com esse dinheiro, comprar um produto, neste caso a comida. Certíssimo, está tudo certo. Eu não te estou a dizer que para ficar sem comida. Não te estou a dizer para ficar sem trabalho, nem te estou a dizer para ficar sem dinheiro. Não. O que eu estou a dizer é que não és tu que fazes isso acontecer. E este é que é o grande osso duro de roer. Para a maioria das pessoas. Para a imensa maioria das pessoas. Tendo em conta que já nem vou falar numa pessoa que vive no campo. Uma pessoa que vive no campo, a comida está a nascer na terra. As pessoas podem não estar habituadas a comer a comidinha que vem diretamente da terra, ok? Mas vamos pensar numa pessoa que vive na cidade. Lá está. De alguma forma a pessoa está ali na cidade, está a aprender alguma coisa, está num sítio onde está dependente dos outros. E, no entanto, o que as pessoas dizem é: eu quero ser independente financeiramente. A tal ironia que já falámos em lives anteriores, que é: se a pessoa quer ser independente financeiramente, já está a ser dependente do dinheiro, das finanças. Logo, a independência nunca pode vir daí. E as pessoas perguntam assim: então como é que eu vou fazer? Então, é simples. É estarmos a ouvir a nossa intuição. Imaginem, eu sou despedida, tenho lá um emprego, né? E sou despedida. Tenho filhos em casa, tenho uma casa com renda, com os serviços todos para pagar, com comida para não sei o quê. Então como é que eu vou fazer? Eu só tenho que me alinhar com a minha intuição. Isto é uma aprendizagem. Eu alinho com a minha intuição, eu escuto a vida e garanto-te que a vida vai-te trazer uma nova oportunidade de emprego. Chega um amigo e diz: epá, eu sei que tu foste despedido, olha, tem aqui esta oportunidade. Ou vais a passar num sítio e vês lá numa vitrine, precisa-se de blá, blá, blá. Ou recebes uma herança, ou alguém da família te propõe ajudar. O problema é que as pessoas têm a mente lá formatada para pensar assim: eu tenho que ter um emprego. Mas essa tua necessidade de ter comida e de ter dinheiro para pagar não sei o que, nananã, pode vir de variedíssimas formas. O grande problema é que as pessoas não veem os recursos que a vida oferece diariamente, a cada instante. São as crenças limitantes, é a formatação da pessoa, lá da mente da pessoa,
que faz com que a pessoa não veja a vida a providenciar. Durante muitos anos, eu estava dependente financeiramente dos meus pais. Foi um constante trabalhar, largar o emprego, ou ser despedida, e os meus pais sempre funcionaram como um trampolim. E isto dava-me cabo de saúde a nível de culpa. Porquê? Porque eu, tal como vocês, também aprendi que temos que ser independentes financeiramente. Então eu tive a minha vida inteira a esgatanhar-me para fazer algo que gostasse minimamente por um lado, mas por outro, sempre com esta sensação que eu estava a remar contra a maré. E a sentir mal com isso, desintegrada, culpada, insuficiente, incompetente. E a vida trazia-me sempre várias mensagens. Mas, de alguma forma, cada vez que eu voltava a ser dependente financeiramente dos meus pais novamente, eu sentia-me mal. Porquê? Porque não é socialmente aceito. Porque não é suposto uma pessoa depender dos pais. Até que um dia percebi que isto é só mais um conceito, isto é só mais uma coisa que está institucionalizado na nossa mente. Eu posso ser dependente do meu companheiro. Porque não? Não é o dinheiro que me torna dependente dele. É a minha mente, é a parte emocional, são as minhas crenças. Se eu estiver livre da culpa, se eu estiver à vontade, como era há 50 anos atrás, qualquer mulher, ou há mais, até há 100 anos atrás, qualquer mulher dependia do trabalho do marido neste sentido, não é? Se eu estiver livre desta crença de que eu tenho que ser independente da forma como eu acho que tem que ser, ou a ter um emprego, ou não pode ser lá dependente do marido, ou não pode ser dependente dos pais, ou não pode ser dependente dos filhos. Quantas vezes eu vejo pais reformados em que os filhos lhes dão algo, lhes pagam o lar, lhes pagam uma casa, lhes oferecem não sei o quê, e os pais ficam como se aquilo fosse que horror, caridade, mas eu não preciso, mas isto, mas aquilo. Amores, isto são tudo conceitos. E quando nós vivemos livre disto, a vida está-nos a trazer tudo. E nós estamos a dizer, não, eu não posso ser dependente do dinheiro dos meus pais. Não, eu não posso ser dependente do dinheiro do meu marido. Não, eu não posso ser dependente do dinheiro dos meus filhos. Mas que raio, mas posso ser dependente de um emprego, do dinheiro de uma empresa? Qual é a diferença? Muitas vezes as pessoas estão, e este meu exemplo foi um caso típico, eu estava a ser ingrata. Com quem? Com a vida. Nem era bem com os meus pais, porque eu nem estava consciente disso na altura. Mas quando eu me libertei desta culpa, eu percebi, caramba, a tua vida. Estive sempre aqui a ajudar, os meus pais sempre me ajudaram, sempre foram o meu trampolim. Acontecia-me alguma coisa na vida e eu já sabia que podia contar com eles. Mas a carga negativa que a sociedade nos coloca em cima é que isto não pode ser. Eu tenho que estar ali a esforçar-me, tenho que ser sangue, suor e lágrimas para ser merecedora. Não é verdade. Não é verdade. Isto são conclusões de, de distorções cognitivas de geração em geração. Não nos pertence acarretar estas crenças limitantes. Não nos pertence de todo. Outras circunstâncias que acontecem, agora, isto agora nem abre a torneira da criatividade e cá vai disto, que é, quantas vezes eu tenho clientes que chegam ao pé de mim e dizem,
detesto o meu emprego, não gosto nada do meu emprego, isto é horrível, é um esforço, não gosto nada de fazer o que estou a fazer, não sou de ser valorizado, não sei o quê, nananana. E depois, passado uns tempos, a pessoa é despedida. Ou a pessoa, passado uns tempos, começa: ai, o meu chefe ameaçou-me que me ia despedir, e não sei o quê. Então, mas espera lá, a pessoa não queria sair do emprego. O emprego não é tão mau. Então o universo está a providenciar, a vida está a providenciar o quê? Despedirem a pessoa. Mas a pessoa nem se apercebe disto. É como se o ser humano, o ego, nunca está satisfeito. Se é despedido é porque é despedido. Se não tem um emprego bom é porque não tem um emprego bom. Se perde o emprego, ai que eu não tenho dinheiro. A pessoa reclama porque tem dívidas e tem contas a pagar e tem isto e tem aquilo. Mas se a pessoa tem dívidas e contas a pagar, é porque a pessoa tem lá bens materiais das quais se endividou. Então o que é que a vida aqui está a dizer? Tu não podes ter duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, tu gastas o dinheiro, mas ficas com o dinheiro na mesma. Não. A vida é um zero-sum game. A vida é o balanço de acontecer. O tal equilíbrio que as pessoas falam. Nada está desequilibrado. O que as pessoas querem é tipicamente isto que eu vos estava a dizer. As pessoas querem ter dinheiro, mas querem no gastar. Querem ter bens materiais ou serviços, mas sem gastar dinheiro, de preferência. Não é possível. É antinatura. Tudo se transforma. Vocês veem isso na natureza? Uma árvore não pode ficar lá com os frutos já de eterno e ter alimento para os animais que também colocam lá o estrume e o que seja para alimentar a própria árvore. Tudo está na sua mais perfeita ordem. Não há nada para fazer acontecer. Uma árvore não faz acontecer nada. Uma árvore aceita a vida tal qual ela é. Chove quando chove, faz sol quando faz sol. Tem a quantidade de frutos, tem frutos. Tem lá folhas, tem folhas. Não tem folhas, não tem folhas. Nasce, nasce, morre, morre. Só o ego é que transforma isto tudo nele próprio. É egocentrismo, anda tudo à volta do ego. Mas o ego é só uma ferramenta onde tu estás. É uma ferramenta limitada e tu és o ser ilimitado. Uau. Então, se tu és o ser ilimitado, o que é que tu tens que fazer acontecer? Nada. Só o ser humano, só o ego, só a mente é que acham que têm que fazer acontecer porque estão insatisfeitos porque acham que falta alguma coisa. As pessoas estão convencidas que se têm que distrair, que para serem felizes têm que viajar. Isto é das coisas que eu mais vejo acontecer, especialmente aqui nesta altura do ano. As pessoas têm que viajar. Para quê? Para desanuviar. Mas desanuviar do quê? De empregos que não gostam. Mas porquê? Porque acham que os empregos lhes trazem o dinheiro e esse dinheiro é o que lhes vai pagar a comida, essa comida é que os vai fazer felizes e completos. Uma casa maior. A comida, ok, a água, sim, esses bens essenciais, mas até isso a vida providencia, o emprego, se for caso disso. Ah, mas fui eu que procurei o meu emprego. Certo, mas de onde vem a ideia de procurares um emprego? De onde surge o próprio emprego? Acontece muito, por exemplo, com os terapeutas. Não tenho clientes, o cliente não tem, o terapeuta não tem clientes. Então o que o terapeuta faz é, eu tenho que fazer acontecer, focado lá no resultado do quê? Ter clientes para ter dinheiro, para viver das terapias. Mas o irónico é que nós somos terapeutas é para ajudar as pessoas, não é para viver das terapias. Então é pensar ao contrário. É pensar à volta do ego. É o interesse do ego, não é do todo. Não é o meu coração que está a falar. Quando é o meu coração a falar, quando é do coração do terapeuta a falar, o terapeuta diz: eu quero servir as pessoas, eu nasci para ajudar as pessoas. É o foco no cliente. Foco em ajudar as pessoas a ultrapassar as suas dores.
E quando isto acontece, curiosamente, é como no Reiki. Eu estou a ajudar as pessoas com aquela energia que passa no meu corpo. O próprio vida é que faz o Reiki lá entrar e sair. E o próprio Reiki é que sabe o que é que tem que alinhar no corpo da outra pessoa. E curiosamente, eu também usufruo do Reiki. Meu mestrinho dizia que era 30%, ficava no reikiano. E é isto, até nisto, a vida nos mostra que é tudo de sincronicidade e que é tudo providenciado pela vida. Eu não consigo controlar o Reiki. Não há nada para fazer acontecer. Eu não vou fazer a transformação acontecer. E os terapeutas esquecem-se. E às vezes nem sabem porque é que estão a ajudar as outras pessoas. Às vezes estão a ajudar as outras pessoas porque inconscientemente se estão a ajudar a si mesmos. E muitos dos terapeutas não têm clientes, e isto aconteceu comigo ao início, eu não tinha clientes porque eu não estava focada no cliente. Eu estava focada era no meu ego, naquilo que eu queria, viver das terapias, ajudar as pessoas. Porquê? Porque o meu ego dizia, agora que tens o ensinamento que transforma a vida de qualquer um, agora que tens o entendimento que liberta as pessoas do sofrimento para todo o sempre, agora tu tens que fazer chegar isto às pessoas. Sim, está cá esse chamamento, mas não sou eu que faço acontecer. É no momento certo, na altura certa, vai-me surgir a criatividade, as ideias, vão surgir as pessoas, vai surgir tudo. Vai surgir absolutamente tudo no momento certo. A vida providencia aquilo que precisamos, não o que queremos. Acontece muito, por exemplo, quando perdemos alguém que amamos. A mãe que perde um filho que perde um pai, o que for. As pessoas dizem que têm que fazer acontecer o luto, têm que fazer o luto, têm que ultrapassar, têm que superar aquela dor. Não têm que nada. Não têm que nada. Primeiro é a vida acontecer e eu sei que isto é muito difícil. Entrar cá dentro. E depois é sentir genuinamente, ainda ontem tive a conversa com uma pessoa que perdeu um filho adolescente e a pessoa dizia-me, eu estou tão grata, dói, sim, dói, mas eu estou grata. Porque aquele filho a fez crescer. Ela vê a vida em gratidão, ela sente-se abençoada, ela vê o fluxo da vida a acontecer. Ela está a aprender esta humildade de aceitar a vida tal qual ela é. Muitas vezes nós precisamos de sofrer aquilo que na altura nos parece horrores, para depois nós, porque na verdade o que está a ser trabalhado, o que a vida nos está a ajudar, é nós entregarmos-nos, libertarmos da identificação do ego, tornarmos humildes, ou reconhecermos a humildade que este espírito já é e que não há nada para controlar nem para fazer acontecer. O ego nunca vai ter a sabedoria, o conhecimento, o que lhe queira chamar, para fazer as coisas acontecer. Só a própria inteligência divina, só o eu superior, só o eu sou, só a consciência é a própria sabedoria. Qualquer conhecimento que tu faças com a tua mente está sempre limitado e distorcido, com generalizações, com inferências, incompleto. O que se vê é as pessoas a fazerem acontecer, que é aquela imagem que eu tenho sempre muito na minha mente, que é estar uma carrada de portas uma ao lado das outras, é uma parede cheia de portas. E a pessoa está a tentar abrir exatamente aquela que está fechada e que não abre. Mas todas as outras portas ao lado estão abertas, escancaradas. Muitas das portas nem têm lá a própria porta, está assim uma coisa aberta.
E à medida que tu vais vendo que a vida providencia, tu até percebes, tu até começas a ver, não há portas, não há muro, não há parede, só há eu, espírito, transparência, amor, silêncio consciente, eternidade, infinitude, completude. Então, duas opções. Uma, continuares a achar que és o ego, o corpo e a mente, e continuas a dizer para ti, eu sou o espírito, eu sou o todo, eu sou não sei o quê, mas continuas a achar que tens que fazer, o que quer dizer que não estás a confiar no espírito que tu és, nem estás a reconhecê-lo, nem estás a ser grato ao que a vida te está a dar e à providência da vida, nem estás a reconhecer as sincronicidades. É teórico. E continuas aí a esforçar-te, em luta, nisto, naquilo, e a remar contra a maré, numa vida totalmente antinatura. E está tudo certo. Porque lá está, a vida acontece quando tem que acontecer. Mas tu estás a ouvir este vídeo, se estás a ver este vídeo, é porque está na hora para ti. É porque tu tens uma nesga aberta aí dentro de ti, para o teu coração, ou totalmente aberto, e isto faz aqui faz um grande bang aí dentro e te acorda definitivamente. A outra grande opção, que é aquilo que eu tenho coragem, e lembra-te sempre, nesta primeira opção, não há hipótese de tu não seres egoísta, porque se tu estás comparado com o ego, quer dizer que és egoísta. Porque o ego só tem interesse nele, o ego não tem interesse em mais ninguém. Ai, no meu filho, no meu cão, no meu gato, no meu periquito, na minha mãe, no meu pai. Não. O ego possui essas pessoas, nem que seja inconsciente e subtilmente, para se sentir completo, para se sentir bem. É o meu filho, é o orgulho do meu filho, ele conseguiu, ou ele não conseguiu e eu sinto-me mal à brava a achar que o meu filho não se esforçou o suficiente, ou que foi lá o destino dele que foi muito mau e não sei o quê. Então vais andar ao ralenti, numa bola de neve, até um dia, ou passado não sei quantas vidas, não sei quantos bilhões de vidas mais, tu já não aguentes mais e a dor seja tanta, que vais ter que fazer este processo, que é o quê? Entrega, confiar. Focaste no espírito que tu és. Abrir mão desta crença que tens que fazer acontecer porque tens lá a crença que tens controle na vida. Quando tu tens controle da vida, sim, tu, mas enquanto espírito, porque tu és a própria vida a acontecer, não é uma questão de controle. Mas tu, enquanto ego, mente, ser humano, não tens qualquer controle na vida. Quer tu queiras, quer não, a vida acontece. Com a tua autorização ou não, tendo direito, achando nas crenças que tens ou que tens direito, não tens direito, que isto, que aquilo, não interessa nada. A vida leva-te para onde tu tens que ir e precisas de ir. Porque aí é o equilíbrio, aí é a verdade, aí é o único caminho. Tudo o resto é resistência da tua parte. É perpetuar sofrimento. Então, a segunda grande opção que tens, e é o que eu tenho coragem, é vira-te para ti. Põe toda a tua energia no reconhecimento, na prática do eu, até tu reconheceres quem tu és verdadeiramente, não vais estar a viver, vais estar a sobreviver. E, e como é que nós começamos a perceber verdadeiramente que estamos alinhados com a perfeita ordem da vida? É simples. Quando está a acontecer alguma coisa, quando tu estás a querer alguma coisa, quando tu achas que tens que fazer acontecer, pergunta-te: se eu fosse amor, eu tinha que tomar aqui uma decisão. Se eu fosse amor, eu confiava na vida, sim ou não? Se eu fosse amor, eu estava aqui a esforçar-me para fazer isto? Se eu fosse amor, eu precisava disto, daquilo que eu estou a achar que preciso? E tu vais sempre dar como resposta, se fores honesto contigo.
que é, se eu for amor, eu não preciso decidir, eu não controlo nada, eu sou pura aceitação. Se tu fores honesto contigo, se souberes seres honesto contigo. Porque o que vai acontecer é quando tu percebes, se eu for amor, eu não tenho que tomar nenhuma decisão, se eu for amor, não preciso controlar nada. Se eu for amor, e tu percebes, espera aí, eu sou amor. O problema é que as pessoas acham que são eu. Mas quando tu sabes que és amor, a forma de ver na prática é tu lembraste, eu sou amor, caramba. Eu já sou o todo, já sou completo. Então eu não preciso fazer acontecer nada porque esta completude que eu sou é o próprio destino a acontecer. Quando descobrimos este espírito e ficamos e permanecemos e, e, e vivemos realmente no fluxo da vida, nós somos pura aceitação. Nós vivemos em pura aceitação. Tudo o que a vida nos traga é porque é o nosso destino. Muito grata pela vossa presença e deixo-vos esta última mensagem, que é: escutem o vosso coração. O coração não é físico. Escutem esta intuição, esta consciência que são, este eu sou. Escutem. Se não o sabem fazer, perguntem-me. Mas esta abertura tem que acontecer. Enquanto tu andas nesse sonho deste casa, trabalho, trabalho, casa, dinheiro, dependência, independência, isto, aquilo, vais estar enredada na mente, enredado nesta mente que mente. Tu és livre, tu és a felicidade, tu és amor, tu és este Espírito Supremo, tu és esta inteligência divina. Não negues a tua natureza em prol de um ser limitado, do ser humano. Tenho que ser mais humano. Não. Tu nunca vais ser humano. Tens que fazer acontecer. Enquanto estás aqui, tens que ser o mais humano possível. Não! É isso que te prende. É isso que te faz sofrer. O que te faz estar numa felicidade permanente, em plenitude absoluta, com a ausência de sofrimentos e de julgamentos e de críticas e autocríticas e culpas, é tu exatamente te libertaste desse ser humano que não és. O sofrimento acontece porque tu acreditas que és humano, mas tu não és humano. Tu és ser livre do humano.